Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 54 da biografia de São Felipe Neri, escrita pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. A Chiesa Nuova. Em fins de 1563 ou começos de 1564, quando Felipe acabava de curar-se de uma grave doença que muitos pensavam que o levaria à morte, chegou a San Girolamo uma comissão de administradores florentinos para pedir ao santo que se encarregasse da paróquia de San Giovanni dei Fiorentini. Tratava-se de uma igreja construída no início daquele século XVI, com o dinheiro de muitas pessoas de Florença que residiam em Roma. A princípio, o convite não agradou a Filipe, mas quando soube que era um desejo expresso do Papa, na ocasião Pio IV, obedeceu imediatamente. Destacou para essa tarefa 3 dos seus discípulos, Cesare Baronio, Germanico Fedeli e Giovanni Francesco Bordini. Era a primeira vez que o oratório se dividia. Filipe continuou em San Girolamo, mas deslocava-se frequentemente à igreja dos florentinos. Assim foi por 10 anos. Pouco a pouco, mais oratorianos passaram a residir ali. San Giovanni tornou-se, pois, o primeiro lugar em que os filhos de São Felipe Neri viveram em comunidade, de acordo com algumas regras, aliás, pouquíssimas. Somente as absolutamente necessárias para o convívio social. O santo fundador queria que todos servissem a Deus com plena liberdade. Entretanto, os anos foram passando e surgiram algumas intrigas também por parte dos administradores florentinos. Em 1574, quer dizer, 10 anos depois, dessa comissão de florentinos, em 1574, a situação tornou-se insustentável e Filipe viu a clara necessidade de que os oratorianos tivessem a sua própria igreja, para se tornarem independentes do estado de ânimo deste ou daquele administrador. Saiu então à procura de um lugar. Viu muitos que lhe agradaram, mas um que nem lhe havia passado pela cabeça foi o que lhe ofereceu o Papa Gregório XIII. A igreja de Santa Maria in Vallicella estava situada num dos bairros de pior fama de Roma, onde se encontravam os bancos e as lojas que Filipe conhecia tão bem desde a juventude, e era preciso restabelecer ali a ordem e o decoro. Vários pontífices já se haviam mostrado preocupados com a situação do bairro, e foi exatamente por isso que o Papa pediu ao oratório que se instalasse naquela localidade. Então, é interessante, que que foi no bairro de má fama, que se encontravam os bancos. Tá certo? Os bancos que hoje se encontram nos lugares mais sofisticados do mundo, mas nasceram aí nos bairros de má fama, Isso é muito interessante. Empolgado, Filipe quis dispor de uma igreja tão importante que não teve outro remédio senão mandar destruir a que existia e reconstruí-la desde as fundações, preservando apenas uma pequena parte
onde se podia deixar reservado o Santíssimo e uma imagem de Nossa Senhora. Seria a Chiesa Nuova, a Igreja Nova. E começaram as obras. A primeira pedra foi colocada em 1575 pelo cardeal Alessandro de Medici. Dinheiro? Para que dinheiro? Diz a canção. E realmente não havia nenhum. Mas o entusiasmo de todos supriu o que faltava. Juntamente com as esmolas e contribuições de muita gente boa, é bem verdade, Felipe, que a essas alturas já tinha mais de 60 anos, continuava incansável. Quer dizer, na verdade, isso é uma característica da história da igreja, né? Que dinheiro sempre aparece, né? Dinheiro não é problema, nunca foi problema, né? Para as obras da igreja, né? As obras para a maior glória de Deus, para elas nunca faltaram dinheiro, né? A gente vê isso com vários santos, né? Fundadores, inclusive. Nós lemos a vida, por exemplo, de São João Bosco. Enfim, ele não tinha nunca dinheiro e construiu tudo o que ele queria, né? Trabalhava e fazia trabalhar, conseguia dinheiro, animava os operários, o arquiteto, os seus filhos espirituais. E ainda dava contribuições, entre aspas, de outro tipo. Certa vez, um oratoriano caiu de um andaime de muita altura e os médicos deram-no praticamente por morto. Filipe disse-lhes que o acidentado se recuperaria e não morreria antes que a igreja estivesse terminada. Todos os que o ouviram puderam contemplar o cumprimento daquela profecia pouco tempo depois. O jovem restabeleceu-se totalmente. Bispos, cardeais e até mesmo o Papa passaram a visitar as obras com muita frequência. Um detalhe curioso, e talvez nunca antes visto na história das fundações eclesiais, é que Filipe, o fundador, não se mudou para Chiesa Nuova logo no princípio, como fizeram todos os membros do oratório em 1577. Talvez pelo seu amor à solidão, havia muito que não podia estar sozinho com Deus durante o tempo que desejava, ou mesmo pelo carinho que sentia pela casa onde tinha passado tantos anos e onde tinha tido tantos sofrimentos. Permaneceu em San Girolamo por mais 6 anos. Somente em 1583, a pedido do Papa, foi que se mudou para a casa central dos oratorianos, onde morou até o fim da vida. Essa igreja é muito importante, né, para a congregação do oratório, que existe até hoje, né, lá em Roma. O espírito e as constituições do oratório. Né? Depois das primeiras perseguições, e a partir do momento em que se ocuparam da igreja de San Giovanni, tinha ficado claro que era necessário conferir ao oratório uma existência oficial, uma personalidade jurídica, a fim de preservar o espírito filipino, que se ia delineando cada vez mais claramente. Por isso, em 1575, sob o impulso de Gregório XIII, a congregação do oratório foi reconhecida canonicamente. Faltava ainda, como diríamos hoje, regulamentar a instituição, isto é, dar-lhe um estatuto ou umas regras em que se definissem os seus fins e o seu espírito. Qual era a essência desse espírito? Uma boa definição talvez seja a que Antônio Taipa,
um dos primeiros oratorianos, poria por escrito, numa carta datada de 28 de outubro de 1588. Abre aspas. Os membros do oratório devem efetuar exercícios espirituais que sirvam à salvação da alma do próximo, sobretudo 1. As práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da Igreja. 2. O exercício cotidiano da oração. 3. O recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão. São estas as características que denotam o peculiar carisma da congregação. Eu vejo que essa descrição, né, ela é fundamentalmente o que caracteriza, né, o oratório de São Felipe Neri, né? Isso quem convivia um pouco mais de perto com o padre Paulo Sanders, que veio aqui a Belo Horizonte, passou um tempo com a gente, oratoriano, né? Sabe muito bem o que significa esse espírito, né? E são, digamos assim, essas são as regras gerais, né? São regras gerais de extrema simplicidade, né? Quer dizer, se comparado com outras ordens, né, existentes na igreja de então, né, essas regras são regras, quase que regras de bom senso, para os católicos de um modo geral, né? Então, a gente sabe que os oratorianos dão muita importância a essas pouquíssimas regras. Então, práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. Então, isso é uma espécie de instrução permanente do oratório. A segunda regra é uma regra também de um católico, digamos assim, normal, né? O exercício cotidiano da oração. Cotidiano significa todos os dias, né? Veja que não é definida aqui o tipo de oração, se é o breviário, se é o terço, se é o rosário, enfim. E o terceiro também é uma regra para os católicos de modo geral, o recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão, né? Então são regras muito simples, muito gerais para caber, né, dentro desse escopo geral, vários temperamentos, né? Essa palavra está terrível hoje em dia, mas vários modos de praticar essas regras, né? Cabem muitas pessoas com diferentes estilos, né, dentro dessas regras do oratório. Essas regras são, ele vai falar aqui, essas regras são regras que foram destiladas ao longo do tempo das práticas que São Felipe Neri ensinava aos seus discípulos, aquelas pessoas que se
reuniram em torno dele, né? Os oratorianos já vinham vivendo espontaneamente tudo isso havia muito tempo. E ao próprio Filipe repugnava qualquer regulamento que parecesse espartilhar, mesmo de longe, a iniciativa individual, justamente para caber todo mundo, caber todos os estilos de prática religiosa, né? De qualquer modo, em 1577, assim que se mudaram para Chiesa Nuova, fez-se a primeira Assembleia Geral para constituir o governo da congregação e dar-lhe assim um certo ordenamento. Elegeram-se 5 deputados, entre aspas, que estariam destinados, dali por diante, a, abre aspas, servir de maneira especial a comunidade, fecha aspas, e que tomariam algumas das decisões que os trabalhos e o desenvolvimento da congregação, sobre os trabalhos e o desenvolvimento da congregação. Também se estabeleceu nessa Assembleia que existiria um preposto ou superior. Obviamente, o primeiro preposto, escolhido por unanimidade, a 8 de maio daquele ano, 1577, foi Filipe Neri. Com o correr dos anos e o crescimento da congregação, a necessidade de dispor de umas constituições aprovadas pela Santa Sé ia se fazendo cada vez mais premente. 7 anos antes da morte do santo, em 1588, elaborou-se uma versão revista e corrigida por Filipe e aprovada em votação por todos os oratorianos, a esse texto que viria a constituir a espinha dorsal do Instituto, entre aspas, essa expressão, né? Então, como a igreja, na época, não tinha se deparado ainda com uma regra de uma ordem religiosa tão ampla e tão simples, né? As constituições precisaram, esse documento, né, chamado Constituições, precisou ser elaborado para que a estrutura religiosa do Vaticano pudesse levantar fisicamente essa ordem, né? Dar uma estrutura, digamos assim, canônica, né, a essa ordem. Mas ainda teriam de passar-se muitos anos até que as constituições estivessem plenamente elaboradas e fossem aprovadas pelo Papa de maneira definitiva, o que aconteceu em 1612, 17 anos depois da morte do fundador. Então, São Filipe Neri, ele presenciou ainda em vida uma aprovação papal para a operação da congregação, né? Que foi feita por Gregório XIII, que era, enfim, amigo de São Filipe Neri, né? Mas a formalização da congregação foi feita só depois da morte dele, né? Como comenta um recente visitador apostólico da congregação, abre aspas, as regras, constituições do oratório constituem ainda hoje uma curiosidade no âmbito da igreja. E por isso certamente não foi fácil para a Cúria Romana classificar de modo correto o oratório de Filipe Neri. Os oratorianos são realmente sacerdotes seculares. Olha que coisa interessante, né? Os sacerdotes do oratório são sacerdotes seculares, não são religiosos, né? Não fazem votos, porém são tratados como ordens religiosas por parte da congregação dos religiosos.
E o resto da constituição do oratório são leigos. Né? Antes da publicação do novo Código de Direito Canônico de 1983, eram contados entre os institutos seculares. Atualmente instituiu-se uma nova seção intitulada Sociedade de Vida Apostólica, no qual o oratório figura como a mais antiga. Deixa eu ver que documento que ele faz referência aqui. Ele faz referência a uma obra de um tal Turques aqui, mas eu não sei. Eu não sei qual é a obra. As referências bibliográficas aqui são muito condensadas, muito, enfim, pouco. Ele recorre muito a esse, enfim, Turques que ele refere aqui, mas eu não sei que obra que é essa, não. Mas, enfim, então, na igreja, antes do Código Novo, né, Código de Canônico, o oratório era, então, um instituto secular, né, em que os padres que servem ao oratório não são religiosos, são padres regulares. Por que eles não são religiosos? Porque no oratório não tem, os padres não têm que fazer os votos, né, religiosos, certo? Tem uma característica do oratório importante, já em algum momento o padre Paulo Santos nos chamou a atenção para isso, quando ele esteve entre nós, que é o seguinte: depois do Concílio Vaticano II, houve uma tendência das ordens religiosas tradicionais a modificarem as suas regras para se adequarem ao tal espírito do Vaticano II, né? Como o oratório não tinha essas regras, porque não tinha votos, o oratório ele não se modificou no sentido das regras, né? Então, as regras são as mesmas. Isso não significa que o oratório esteve ou está imune aos ventos do Vaticano II. Isso só significa que as regras do oratório elas são aquelas mesmas regras, né, de antes, porque como elas são poucas e muito gerais, não há como modificar essas regras, né? Então, lembra que o resumo delas, né, dessas regras, feita pelo Antônio Taipa, na época da fundação, existiam, digamos assim, 3 orientações, nem eram regras, né? Quer dizer, orientações para os membros do oratório. Práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. Exercício cotidiano da oração, sem mencionar, não é, o tipo de regime de oração. E o recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão. Veja que esse terceiro item era um item que não era uma prática comum dos católicos no tempo de São Felipe Neri. Né? Prática, recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão. Tá? Então,
A Ana Paula tá mencionando aí a referência bibliográfica do autor do livro, que ele se refere a Paul H. Turks. Filippo Neri, un gioia contagiosa. Isso é um livro em... Diga... É a terceira referência, professor. É porque ele fala desse autor, que Pois no é. final só foi o sobrenome dele. Mas lá na terceira Tá certo. ele completo com a editora e tudo. Cita Nueva Editrice, Roma, 1991. Tá certo. Sim, é isso mesmo, então. É uma obra em italiano, né? Sobre... É uma obra moderna, né? Sobre São Felipe Neri. Uma vez que a obra que foi escrita na época de São Felipe, ela não tem tradução para as línguas modernas, né? Nós estamos planejando ver se a gente traduz essa obra para português. Vamos ver se a gente consegue. A biografia dele escrita pelo Galônio. Então, isso coloca, né, a congregação com uma relativa liberdade, né, nessa crise atual, né? Então, os oratórios que estão espalhados pelo mundo, eles normalmente, né, há uma liberdade de se... Eu não sei a história de todos eles, mas há uma liberdade de se aderir, né, digamos assim, à tradição, à missa antiga. Eu não sei como está isso agora por causa das recentes decisões sobre a missa antiga pelo Papa Francisco, mas pelo menos até então havia padres do oratório que se dispunham a celebrar a missa antiga, né? Dentro do próprio oratório, não era proibido, né? Na igreja do oratório, né? Que eu estou dizendo. Pelo menos é assim aqui no Brasil. Eu não sei se modificou nos últimos tempos, mas até onde eu saiba, no oratório de São Paulo há missas antigas sendo celebradas, né? Há missas novas também, né? Há missas novas também. Na Inglaterra, que foi um país devastado, né, pela heresia do protestantismo, o oratório chegou na segunda metade do século XIX. Então, eu não sei se tinha chegado antes e acabado, isso eu não sei dessa história na Inglaterra, mas de fato a implantação do oratório que existe até hoje na Inglaterra foi em meados na segunda metade do século XIX, não sei exatamente o ano que foi fundado o primeiro oratório em Birmingham pelo cardeal Newman, depois da sua conversão, né? Muito tempo depois da sua conversão, inclusive, e depois que o cardeal Newman pediu ao padre Faber para ir para Londres e fundar em Londres o oratório. Não sei também se existem mais oratórios na Inglaterra, né? Então, vamos parar por aqui a leitura para a gente dar tempo da gente comentar alguma coisa. Eu vou parar aqui a leitura na página 60,
E a gente continua amanhã, se Deus quiser, desta página. E eu queria ouvir, então, se houver as observações e comentários. E professor? Sim. Eu até, quando eu me lembro, eu anoto aqui as partes que às vezes eu me esqueço, começo devagar e fico babando aqui. Bom, vamos lá. Interessante, eu achei interessante essa primeira parte que ele, quando falou sobre os bancos e lojas e os bairros de má fama. Isso aí é mais uma herança medieval de que os comerciantes, os banqueiros, e muitas vezes eles se confundiam uns com os outros, eles não eram muito bem vistos na Idade Média, porque, a princípio, eles não produziriam nada, porque a ética de trabalho na época era de quem produzisse alguma coisa, um artesão, um agricultor. Tanto que tem uma história, eu não sei se é verdade, diz a lenda, né, que na Inglaterra, nas pequenas vilas que já estavam se formando com o começo dos burgos, né, na frente das casas, porque as pessoas habitavam ou nos fundos ou em cima das oficinas, tinha uma pequena placazinha, né, fulano de tal sapateiro, fulano de tal ferreiro. E apareciam onde havia, né, fulano de tal, comerciante ou banqueiro, as pessoas, os habitantes locais, eles próprios pregavam a plaquinha lá, né, à guisa de mofa deles, assim, S nob, ou seja, sine nobilitate, porque a nobreza estava no trabalho de produzir algo. Uhum. E eles consideravam isso como não nada nobre disso. Então a abreviatura é S-Nob, snob. Snob, sim, é claro, snob. Né? E aí tem a má fama também, né? Então, quer dizer, não era uma atividade bacana. Se bobear, podia ser nivelado quase a uma prostituição. Isso, né? era. Um bordel. Né? Como hoje também, antigamente, as moças de má fama também eram se conhecidas, eram evitadas como leprosos, né? Como leprosos. Mas hoje, se bobear, são celebridades, né? São todas. Isso aí são apenas temas que caso o senhor queira falar mais a respeito. E o que me impressiona também são essas regras gerais para os leigos. Que regras, assim, para os leigos não, elas servem para os leigos. Essas regras gerais de oratório. Que regras ótimas, né? As práticas morais, ou seja, não é ficar blá 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 especulando sobre, né? Na escadaria da igreja, na né? escadaria da igreja, na padaria, né? No pessoal da catequese que interrompe o catequista e começa a ficar falando, meu tempo de aula redução reduzida. Eu imagino. Tem combinado. Tem também. Imagino. Eu vou contar uns casos pro senhor, não tenho coragem de contar aqui. Você tem que escrever isso, Márcio. Você tem que fazer crônicas de um catequista. Nossa, já escolhi até o título, tá? O título. Eu escrevo o prefácio. Mas é um livro tão grande, não, porque as experiências, sejam agradáveis ou não, elas se repetem, né? É como se eu for professor, der aula, aquilo ali entra geração, sai década, sai década. Não, a descrição é rápida, mas os comentários são longos. Sim. Você vai fazer a descrição, dividir por temática. Sim. E fazer os comentários. Os comentários que são saborosos. Não, para o senhor ver, depois de ler isso aí não vai parecer nenhum candidato para catequista mais. Vai ser vai preferir discutir na escadaria da igreja. Vai ser a fase final da catequese. Nossa, que horror. Essa aí é pior, viu, pessoal? Essa aí parece que a capeta entra em campo assim, sabe? Como se colocasse, estivesse jogando um timinho de vaso, de repente falasse assim, vamos colocar o Cristiano Ronaldo e o Messi aí. Mas você sabe que eu já tinha pensado em te dar essa sugestão. Eu acho ela muito interessante, Márcio. Assim, qual? Vai escrevendo devagarzinho os casos e vai fazendo os comentários esparsos. E vai montando um arquivo, meu cara. Quem sabe isso aí não vira uma coisa... Porque isso é interessante, Márcio, inclusive para outros catequistas, porque essa experiência que você tem
Não é só sua, filho. Todos os catequistas devem passar por isso. Todos. E Sim, provavelmente verdade. muitos não fazem a reflexão que você faz. Não. E muitos novatos não têm nem noção do que eles estão entrando. Porque nessas reflexões você pode colocar, inclusive, as indicações, as referências bibliográficas, Sim. Ótimo. em termos de reflexão mesmo, para um catequista, digamos, bem intencionado, Sim. usar essa sua experiência Ótimo. para melhorar a sua própria catequese, entendeu? Sim, verdade. Ah, gostei da ideia, viu, professor? Pois é, meu caro, Vou vai pensando. escrever aqui para não esquecer e já vou começando assim a fazer as redações, assim, o corpo do texto, assim, né? Os temas, né? Vou escrevendo igual um TCC. Assim, Isso. devagarinho. E o prefaciador, você já Esse é o tem, pior. se eu ainda viver na época que você publicar a Que obra. isso, nós vamos fazer isso Ah, rápido. pois é. Daqui a 30, 40 anos, Pois eu é. estarei vivo. Mas faça isso, eu acho que é Nossa. uma concretização. Porque, assim, o livro é muito importante você deixar uma coisa registrada, né? Sim, verdade. É o retrato de uma Falar, época, a época que você está vivendo, né? sim. É o retrato da crise da igreja, é o retrato da má formação, é o retrato de Isso. tudo. Dos maus mortos. É, mas enfim, é um retrato de tudo. Né? Nossa, excelente. Gostei da ideia. Vou até anotar aqui minhas anotações. Faça isso. Crônicas. Qual que é o texto, pessoa? É Crônicas de um Catequista? Pô, agora eu já tinha dado o título e você me fez esquecer. Crônicas de um Catequista, me parece assim. A gente pode falar assim, memórias de um catequista. Alguma coisa Tempos assim. de perseguição. Exatamente. De um catequista que já se transformou em anônimo, porque não estão querendo matá-lo. Ah, sim, não. A gente tem que sempre voar debaixo do radar. Então, é nesse livro que você vai cunhar as suas expressões mais impressionantes. Tipo, escolásticos de escadaria da igreja. Tomistas de escadaria. Escolásticos de padaria. Isso tudo você vai ter que consignar lá pra gente ter o autor disso imortalizado na obra. Vamos lá, eu vou acrescentar outros, tipo, modestinhas, 1 hora por semana. Você vai ver que coisa sensacional. Você vai ver que coisa sensacional. Vamos tentar acrescentar também um tom meio humorístico. Claro. Tornar a leitura bem leve, né? Claro, Agradável. claro. Se tem algum, quem sabe a gente faz um e-book dele e manda os lucros aí pra associação. Hein? Não, nós vamos. Pensa nisso direitinho. Tá, vamos ver. Tomara que eu seja um bom, assim, escritor, né? Pelo menos meu TCC, quando eu fiz meu curso, eu dei maior que muita obra de mestrado. Enquanto a gente fala, minha dissertação deu 28 páginas, a minha deu umas 60 e foi só um TCC de final de graduação. Então esse livro já tá na página 300, tranquilo. Já tá na página 300. Não, tomara que eu tenha material para isso. Não, só das citações do Santos. Só se você pegar só aqueles papeizinhos plastificados que você tem. Ah, não, aquilo dá um livro de devoção. Então, você já vai incluir nisso no livro, ué. Boa. E aí, boa de anotar aqui, cara. E os insights das suas meditações e tudo isso é. Vamos anotar aqui mais material plastificado. Isso. Eu anotar, senão é muita coisa que eu fico na cabeça. Toda a sua referência bibliográfica de. Enfim, até os apotegmas dos padres do deserto, tudo que você tem de espiritualidade, você pode enriquecer, né, os seus casos, né, Sim, mas a preparação, igual que eu falei com os meninos da catequese, não adianta. É só a doutrina, tem que ter um preparo espiritual, porque o que mais falta, inclusive, é o preparo espiritual deles, e aí nós vamos ter que partir para meditações. Outro dia eu encontrei um livro de um padre francês da virada do século XVII para XVIII, que ele serve como um roteiro como se fosse um retiro feito em casa. Isso naquela época, hein? E ele ele põe no próprio prefácio dele, não, isso aqui encaminhado para todos aqueles que não têm condições de fazer um retiro, parar 1, 2 semanas.
Então você pode meditar aos poucos em casa. Eu achei muito interessante, vou recomendar, inclusive, para eles. Eu também pro senhor aqui. Aliás, eu vou pegar daqui a pouco. Deixar o resto do pessoal comentar também. Na hora que der uma chancezinha, eu escrevo ali e mando pro senhor. Muito interessante. Ó, referência para você também é esse aqui, o Ano Cristão. Ah, sim, isso aí eu já tô assim, já tá na mira do sniper, assim, com o ponto vermelho lá, o red dot, piscando em cima dele, igual o Predador daquele filme. É muito interessante isso aqui. Vai te dar muita ideia de meditação, de, enfim. Sim. Aí agora o senhor ganhou minha eu já me fez decidir já, viu? Falou que dá conteúdo de meditação, assim, opa, já lá vou eu. Né? Mas só para terminar aqui rapidinho meu coisa aqui, porque o pessoal deve estar na fila para comentar e eu tô tomando tempo deles aqui. Mas essas regras também, caso o senhor queira falar também mais sobre elas, práticas morais, o exercício da oração. As práticas a gente parou naquela quando a gente falou dos escolásticos, né? Ou seja, não adianta apenas... Eu estava lendo outro dia, inclusive, no Filoteia, mais um que eu vou fazer também plastificado, exatamente essa questão da meditação, que a meditação não acaba com aquelas moções que a gente recebe para fazer coisas boas, mas ele fala, se não pegar e praticar aquelas moções que recebe na meditação, a sua meditação está incompleta, inclusive ela é nociva, porque vai apenas te deleitar com certas nobres verdades, né, como os nossos escolásticos fazem, e vou continuar na mesma vidinha de sempre. Nada no catolicismo é para deleite. Exato, tem que ser prática. Nada. Né? Esse eu vou plastificar e depois eu vou passar para o senhor, vai ficar com um resumo melhor do que da mão fora. Ótimo, muito bom, muito né? bom. Muito bom. E o exercício da oração e esse recurso aos sacramentos. E aí, caso o senhor queira estender um pouquinho mais aí, a gente vai ficar muito feliz. E agora chega de eu falar. Muito obrigado, professor. Então tá bom. Obrigado a você, meu cara. Muito bom. Então, eu queria só fazer um pequeno comentário econômico sobre os bancos. Naquela época, naquela forma da economia da época, esses comerciantes e banqueiros, né, eles eram pouco, digamos assim, considerados, porque a economia ela girava em torno de bens. Não existia o que hoje a gente chama de bens de capital, que é porque hoje na economia há muita gente que fabrica coisas que não têm uma utilidade final. A economia da época só tinha sentido se você fabricasse alguma coisa que tinha uma utilidade final. Hoje, a economia se sofisticou tanto que você precisa, para fabricar um produto final, de uma cadeia de produtos intermediários. Né? E o banco entra aí, quer dizer, entraria aí se fosse um sistema bancário decente, né? Porque hoje nós não temos um sistema bancário decente, entraria justamente em financiar os bens de capital. Né? Esses são os middlemen, como diria lá os americanos. Né? Os homens que trabalham numa atividade que não é final da economia, mas contribui para a atividade final. Né? Hoje nós temos bens muito sofisticados. Né? Então uma geladeira é um bem final, mas a quantidade de peça que tem em uma geladeira, todas essas peças têm que ser fabricadas para a geladeira existir. E quem fabrica essas peças, teoricamente não fabrica nada final. Ninguém compra uma peça de uma geladeira e coloca em casa essa peça, porque ela não tem utilidade final. Né? Então, a utilidade desse sistema intermediário, né, ela adveio da sofisticação da economia, né, da sofisticação dos produtos, etc, etc. Mas sim, hoje os bancos também podem ser comparados a isso também, né? Como na Idade Média, porque o sistema se sofisticou tanto e os bancos hoje são usados para tanta coisa que não é exatamente só o que eles
tinham que ser utilizados, né? Que a coisa se deformou. Mas, a respeito, agora voltando, né? A essas 3 regras, eu acho que você veja bem o seguinte: a congregação do oratório, né? Ela tem 2 regras, que é o exercício, as práticas, não, exercício cotidiano da oração e recurso constante aos sacramentos. Oração aqui está no geral, né? Tanto a meditação, né? Que é a oração mental, quanto os outros tipos de oração, né? E também a confissão e a comunhão. Mas a congregação do oratório ela tinha uma característica muito importante, que é o primeiro conjunto de regras, né? Práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. O que são essas práticas diárias? Elas nasceram daquelas palestras que o São Felipe Neri fazia no início do oratório, as palestras vespertinas. E essas práticas são exatamente estudos. Então, a congregação do oratório, ela tem uma ação permanente pedagógica, de instrução dos seus congregados, não é? Ela não abre mão disso. Está dentro da própria natureza do carisma de São Felipe Neri, não é? Porque o São Felipe Neri queria instruir as pessoas. E nesse ponto, por exemplo, da vida dos santos, a congregação do oratório ela não difere das outras ordens, né? Todos os santos fundadores das outras ordens sempre insistiram no estudo da vida dos santos. Mas como o oratório tem uma característica de congregar leigos, essa parte de instrução é muito importante para o oratório. A gente percebe isso quando a gente tem contato com o padre do oratório. A gente percebe claramente, né? É uma congregação voltada para a instrução. É como se houvesse para o oratoriano, né, o leigo oratoriano, uma espécie de prática catequética permanente dos membros do oratório, né? Então, esse de fato é um carisma muito nítido no oratório, muito nítido, voltados para os leigos do oratório e para os próprios padres, obviamente, né? Então, e isso a gente percebe, por exemplo, em todos os outros fundadores de casas do oratório ao longo do tempo, né? Baseado lá na Inglaterra, né? O cardeal Newman era uma pessoa que até antes de fundar o oratório tinha esse perfil, né? O padre Faber tinha esse perfil, né? Pelas obras que a gente conhece desses dois, a gente sabe que eles tinham esse perfil, né? De se interessar pela história da igreja, pela vida dos santos, pelas discussões morais, né? Bom, o padre Faber é um teólogo místico extraordinário, né? Mas enfim, isso é muito importante porque esse é o verdadeiro espírito de São Felipe Neri, né? Se a gente quer saber, né, ou quer se beneficiar desse espírito São Felipe Neri, é disso que se trata. Resumido em poucas palavras,
É disso que se trata o carisma dele. Essas três regrinhas, né? Iniciais aqui, sumarizadas nessa obra. Né? Então, assim, isso aqui é o que o Márcio colocou aí, o livro ao qual ele se referiu lá do padre do século XVIII, XVII, XVIII. Jean Nicolas, padre Jean Nicolas. Retiro espiritual sobre as qualidades e deveres do cristão. Padre Jean Nicolas Gru, né? Jesuíta. Tá aí a referência do Márcio para esse retiro espiritual, para quem não tem tempo, né? Ou oportunidade de fazer um retiro espiritual mais formal, né? Ótimo. Tomara que esteja ainda em edição, né? Retiro espiritual sobre as qualidades e deveres do cristão, padre Jean Nicolas Gru, jesuíta, SJ. Professor, a primeira vez eu Alexandria Católica, parte do PDF, mas ele está disponível para compra no Cultor de Livro. Inclusive eu comprei uma edição. Eu gosto de ter um desse também na mão, em boas condições. Tá. Então na Cultor de Livros tem. Ótimo. Então fica aí a dica. Então, mais algum comentário, alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 60, a qual voltaremos amanhã, se Deus quiser. Deus lhes pague a presença, paciência, comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.